E é com muita alegria que estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. O evangelista Raul é o professor desta manhã. É a terceira lição deste trimestre. O tema da lição é o Supremo Bom Pastor. O texto áureo, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verdade aplicada. Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Objetivos da lição: apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha, destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. O texto de referência está no Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar? Senhor Deus, nossos corações estão abertos, prontos para receber a Tua palavra. Ó Pai, sabemos que nada é por acaso. Sabemos que o Senhor tem uma palavra específica para nós nesta manhã. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é o nosso alimento, o Senhor tem pão quentinho descendo do céu, o Senhor tem maná dos céus descendo para os nossos corações. Estamos muito alegres de estarmos no Teu templo, transmitindo a Tua palavra para os irmãos que estão em casa. Somos gratos ao Senhor. Evangelista Raul, com a oportunidade. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. É muito bom podermos estar mais uma vez na presença do Senhor para podermos aprender um pouco mais da sua palavra. Deus abençoe aos irmãos presentes aqui no templo. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham pela live. Aqueles que mais tarde assistirão vídeo no nosso grupo do WhatsApp, que Deus esteja abençoando a todos, falando no coração de todos, através da sua palavra. E hoje, meus irmãos, nós damos continuidade à nossa escola bíblica. Há 2 domingos passados, iniciamos o novo trimestre, e nesse trimestre a nossa revista, confeccionada pela Betel, ela vem com um tema sobre o livro dos Salmos, aprendendo com o livro dos Salmos, que é um guia, uma referência para nós acerca da adoração, louvores ao nome do nosso Deus, acerca da nossa expressão diante do Senhor mesmo em oração. O livro dos Salmos é um livro riquíssimo que nos inspira a entrar na presença de Deus. E baseando-se no livro dos Salmos, a nossa lição hoje é acerca do Salmo 23, talvez o salmo mais conhecido em toda a Bíblia. É capaz que muitos dos irmãos conseguem recitar o salmo sem olhar para a Bíblia, conhecem de cor.
E hoje nós estaremos aprendendo um pouco acerca das peculiaridades dentro deste salmo. Vários ensinamentos que ele nos traz, as mensagens que podemos absorver pelas palavras que foram escritas e cantadas pelo rei Davi. A nossa introdução da lição diz assim: nesta lição estudaremos o Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e sua ovelha, isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. Isso aqui é muito importante, irmãos. Dentro deste Salmo 23, nós podemos compreender um pouco mais a relação entre o Senhor e seus discípulos, os seus servos, os seus seguidores. Nós sempre devemos lembrar que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu aprisco, como nos diz a palavra. O primeiro tópico da nossa lição, ele diz assim: o pastor e suas ações. Davi, ao adorar o Senhor por meio deste saltério, compara-o a um pastor, enunciando as suas ações. Quando Davi compôs este Salmo 23, irmãos, Davi, ele se coloca a si mesmo na figura de uma ovelha. É uma metáfora na qual ele se apresenta como se fosse uma ovelha. E nessa metáfora, o Senhor, ele é o pastor. Davi, ele procura apresentar Deus aqui como o pastor. E quando nós falamos de pastor, irmãos, nós sempre precisamos lembrar que o papel, a função de um pastor se divide em duas etapas. O pastor, ele tem a função, a responsabilidade de pastorear. O que é pastorear? Pastorear é conduzir e vigiar o rebanho. O pastor, ele tem o papel de pastorear, que é conduzir e vigiar o rebanho. E o pastor, ele tem também o papel de apacentar. O que é apacentar? Apacentar é dar pasto, é dar alimento. Então, quando nós falamos do pastor, o seu papel, a sua função básica se divide nessas duas etapas: pastorear e apacentar. O pastor é quem conduz e guarda o rebanho e é aquele que propicia a manutenção do rebanho, a provisão para o rebanho. E quando Davi nos apresenta Deus como nosso pastor, ele nos fala desse cuidado do Senhor para conosco. Ele nos apresenta dentro do Salmo aquilo que Deus, como nosso pastor, ele nos garante. Aquilo que Deus, como nosso pastor, ele faz por nós. Aqui, no primeiro ponto desse primeiro tópico, diz assim: descanso nos momentos de perigo. Descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Está no versículo 2 do nosso salmo. Davi, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Deitar significa repousar, descansar. E ao falar de verdes pastos, Davi ressalta que seu pastor, além da proteção, revigora as forças, renova as suas forças. Quando Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, Davi, ele fala sobre cuidado. Davi, ele está falando sobre proteção. Aqui a lição enfatiza isso, que deitar fala sobre repousar, descansar.
O Senhor, como nosso pastor, Ele nos proporciona descanso, Ele nos proporciona repouso, Ele nos proporciona segurança. Ele é aquele que cuida das nossas vidas. Os verdes pastos, ou seja, a alimentação verdejante, a pastagem verdejante, a alimentação abundante, aqui nos fala sobre renovo, o que fortalece o organismo da ovelha. E o Senhor, como nosso pastor, Ele é quem revigora as nossas forças, renova as nossas forças. Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Esse salmo, irmãos, ele reforça a nossa fé e a nossa confiança no nosso Deus. Este salmo, ele serve para nos incentivar a crer mais e confiar mais ainda no Deus que nós servimos, porque é Ele que cuida das nossas vidas, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos livra e é Ele quem nos dá força para suportarmos as dificuldades deste mundo, as dificuldades desta vida. Quantas pessoas que estão por aí desesperadas, angustiadas, aflitas por causa desse momento que nós vivemos, perturbadas por causa do coronavírus, mas nós que somos ovelhas do aprisco do Senhor, nós que estamos sob a proteção divina dEle, nós sabemos que nele nós temos descanso, nele nós estamos seguros, nele nós estamos tranquilos, e é Ele que vai nos dar força que necessitamos para atravessar este momento. O segundo ponto deste primeiro tópico diz: refrigério para a alma atribulada. Davi no Salmo, ele disse: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. No versículo 3, a parte A, ele diz: refrigera a minha alma, dá refrigério para a minha alma. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e internos. Os externos afetam nosso corpo e os internos nossa mente, afastando-nos de Deus e de seus propósitos. Irmãos, é muito importante nós sabermos que Deus, Ele cuida também da nossa alma. Quando nós falamos da alma, nós falamos da porção imaterial do ser humano, porque nós não somos simplesmente carne, nós não somos constituídos simplesmente deste corpo. Nós sabemos que temos um corpo, mas temos também uma alma, temos também um espírito. E muitas vezes, meus irmãos, os problemas desta vida não afetam a gente só no corpo físico, não causam danos somente por fora. Muitas vezes os problemas atingem-nos por dentro, atingem nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Quantas pessoas que por causa dos seus problemas, das suas adversidades, elas ficam angustiadas, depressivas, perdem a alegria de viver, perdem o contentamento com a vida. Pessoas que estão com as suas almas feridas, as suas almas enfermas, doentias. E a palavra de Deus, ela nos mostra que o Senhor, como nosso pastor, Ele tem cuidado com a nossa alma, Ele guarda a nossa alma, é Ele que propicia o refrigério para a nossa alma. Aqui nesta manhã, você que ouve a palavra do Senhor, talvez a tua alma tenha estado perplexa dentro de ti, e nesta manhã você precisa saber que o teu Deus, que é o teu pastor, Ele tem cuidado
cuidado da tua alma, Ele tem refrigerado a tua alma, e Ele vai limpar a tua alma de toda angústia, Ele vai retirar da tua alma toda aflição, Ele vai retirar tudo aquilo que tem perturbado o teu interior, Ele vai te dar a paz que você precisa nesta hora, porque o teu pastor, Ele é fiel, e Ele sabe o que vai dentro da tua alma. Isso é muito importante, irmãos. As pessoas que nos veem, elas não têm contato com a nossa alma, elas não conseguem ver a nossa alma, não sabem o que se passa com a nossa alma, mas o nosso pastor, ele sabe. O nosso pastor, ele conhece o que vai dentro da alma do homem. Quantas pessoas estão sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Por fora parece que está tudo bem, está tudo normal, mas por dentro ele está destruído. E o teu pastor conhece a tua alma, ele sabe o que vai dentro de você, e é ele que vai propiciar o refrigério que você necessita. A paz que a sua alma precisa está nas mãos do Senhor, e Ele vai refrigerar a tua alma em nome de Jesus. O terceiro item desse primeiro tópico diz presença nas horas mais difíceis. No versículo 4 do Salmo, Davi ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é maravilhoso, irmãos. Davi, ele confiava na presença constante do Senhor como seu pastor na sua vida. Davi, ele sabia que Deus estava com ele. E quantas vezes, irmãos, Davi se viu diante da morte? Quantas vezes Davi se viu ameaçado pela morte? A palavra nos mostra que houve situações que Davi teve que enfrentar feras. Davi lutou contra urso, lutou contra leões. A palavra nos mostra Davi lutando contra o gigante. A palavra nos mostra Davi sendo perseguido em todo o país de Israel pelo rei Saul. Várias vezes ele se viu no corredor da morte, passando pelo vale da morte, mas o pastor estava com ele. O Senhor estava com ele e o guardou e o livrou do mal. O pastor não desamparou em nenhum dos momentos difíceis que ele enfrentou. E assim é conosco também, irmãos. O Senhor, como nosso pastor, Ele está conosco continuadamente. Jesus, Ele garantiu, Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, a sua presença é real na nossa vida, por mais que às vezes nós não conseguimos senti-la, por mais que às vezes nós não conseguimos percebê-la, mas a presença dele é real, a presença dele é constante, ele está conosco a todo momento, e ele não vai nos deixar, mesmo que seja no vale, mesmo que seja no corredor da morte. Tenha certeza, o teu Deus está contigo e Ele é o teu consolo. Ele te consola, Ele te ajuda, Ele te ampara, Ele te livra, Ele te dá vitória. É Ele que faz a sua alma vencer o vale da sombra da morte. É Ele que faz a sua alma passar por tudo e cantar o hino da vitória do outro lado. Glórias a Deus. O segundo tópico da nossa lição, ela nos fala sobre as necessidades da ovelha. Davi, ele apresenta Deus como pastor, mas quando ele apresenta o Senhor como seu pastor, ele se coloca na figura de uma ovelha. Davi, ele se apresenta a si mesmo como sendo uma ovelha sob os cuidados do Senhor. E por este salmo aqui, pelas palavras de Davi, nós podemos compreender algumas necessidades que toda ovelha tem, algumas necessidades que as ovelhas possuem. O primeiro ponto fala sobre necessidade de proteção. Uma ovelha, irmãos,
É um animal praticamente indefeso. Uma ovelha não possui garras, não possui presas. Uma ovelha é um animal que não consegue lutar contra os predadores, não consegue lutar contra lobos, não conseguia naquele tempo lá no Oriente lutar contra ursos, contra leões. É um animal indefeso. A ovelha, ela possui a necessidade de proteção, precisa ser vigiada, precisa ser guardada, porque a si mesmo ela não pode se guardar. E assim somos nós, irmãos. Sobre a face desta terra nós somos como ovelhas. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando enviou os discípulos em Mateus 10, ele disse: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Caminhando sobre a face desta terra, nós somos como ovelhas e somos indefesos, irmãos. Somos pequenos, impotentes, limitados. Nós não temos capacidade de guardar a nossa própria vida. Nós não temos a capacidade de proteger a nossa própria vida. Mas o Senhor, que é o nosso pastor, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos protege. Aqui há escrito assim: Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. Isso é interessante, irmãos. Quem está cantando isto aqui, quem compôs este salmo, era um rei, um guerreiro valente, poderoso como foi Davi, um homem que se viu diante de tantas batalhas e enfrentou tantos inimigos. Um homem poderoso, um guerreiro valente, que possuía riquezas, possuía um reino à sua disposição, mas ele sabia que nada daquilo seria suficiente para guardá-lo. Davi sabia que a sua verdadeira segurança não estava nos seus recursos. A sua verdadeira segurança provinha de Deus, que guardava e livrava a sua alma. Tem muita gente aí pensando que vai se livrar do coronavírus porque tem dinheiro, porque está resguardado, está isolado dentro de uma casa muito grande, luxuosa. Ali ele não precisa de nada e nem ninguém. Oh, irmãos, os recursos deste mundo falham, os recursos humanos falham, os recursos naturais falham. Somente um que não falha, que é Deus. Somente Deus, irmãos, Ele não falha. Ele é suficiente para guardar a minha e a sua vida. Não precisa se preocupar. Você tem a necessidade de proteção, e você tem um protetor fiel, que é o teu Deus, que está contigo, e é Ele que vai continuar te guardando e te livrando do mal. No segundo ponto, Davi fala sobre aqui a necessidade de direção. A lição nos apresenta esta segunda necessidade da ovelha que podemos extrair dentro do Salmo: a necessidade de direção. Por que necessidade de direção? Porque uma ovelha precisa ser conduzida, uma ovelha precisa ser guiada. A lição aqui diz que a ovelha tem uma visão limitada, facilmente ela se perde pelo caminho, ela se extravia, ela se distancia do seu rebanho. A ovelha, ela precisa ser conduzida, ela precisa ser guiada, e assim somos nós também. Nós temos essa necessidade de direção. Nós precisamos ser guiados e conduzidos sobre a face desta terra. Nós precisamos receber orientação sobre a face desta terra. Nós de nós mesmos, irmãos, não sabemos muitas vezes o que fazer, para onde ir, que direção tomar. Quantas vezes nós nos sentimos totalmente perdidos, sem saber o que fazer da vida, sem saber que direção ir, que caminho tomar. Mas o nosso pastor é Ele que nos conduz pelas veredas da justiça, é Ele que nos direciona pelo caminho certo, o caminho correto que nós devemos seguir. Nós precisamos, irmãos, aprender a confiar mais no direcionamento do Senhor. Muitas vezes nós queremos tomar decisões próprias,
Muitas vezes nós queremos tomar um rumo próprio, decidir o que fazer, o caminho a seguir sozinhos, e muitas vezes erramos, sofremos as consequências, padecemos por causa das nossas escolhas erradas. Quantas vezes, irmãos, sofremos porque tomamos um rumo errado nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Como ovelhas do Senhor, nós precisamos aprender a confiar mais no seu direcionamento, parar, irmãos, de querer conduzir a nossa vida e deixar que Ele, o nosso pastor, direcione todo o caminho pelo qual devemos seguir. É muito importante, irmãos, antes de tomarmos as nossas decisões sobre o que fazer da nossa vida, nós colocarmos em oração, buscando o direcionamento do Senhor, a vontade do Senhor para nós. Antes de estabelecer o que fazer, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, irmãos, e buscar de Deus o que devemos fazer, e buscar nele o que nós precisamos fazer. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Davi fazendo isso várias vezes, até mesmo em momentos de guerra, em momentos de batalha. Davi, ele se curvava diante de Deus e perguntava: Senhor, devo eu subir contra os filisteus? Senhor, devo eu perseguir este inimigo? E o Senhor dizia: sobe, porque eu sou contigo, sobe, porque eu te darei a vitória. Segundo Samuel capítulo 5, a palavra do Senhor nos fala de uma investida que os filisteus fizeram contra Davi. Davi consultou ao Senhor uma vez: Senhor, subirei contra eles, entregará eles nas minhas mãos? E o Senhor disse: sobe, porque eu sou contigo. Davi subiu, guerreou e venceu os filisteus. A palavra diz que novamente os filisteus se aglomeraram contra o reino de Davi, e Davi mais uma vez ele se prostra: Senhor, subirei contra os filisteus? E o Senhor disse: não subirás como da outra vez, desta vez você vai rodear e você os atacará por debaixo das amoreiras. Você esperará o meu sinal quando ouvires o som de uma tropa marchando na copa das amoreiras, então sairás contra os filisteus, porque eu saía diante de ti para te dar vitória. Era estratégia, irmãos, Deus dando a Davi, era Deus mostrando o caminho, mostrando o que ele tinha que fazer. E quando nós damos lugar, irmãos, para Deus, quando nós entregamos totalmente o nosso caminho a Ele, Ele é fiel para nos guiar, Ele é fiel para nos conduzir. A palavra diz que aqueles que nele confiam não ficarão confundidos de forma alguma, irmãos. Deus não deixa confundidos aqueles que confiam nele, que entregam o seu caminho nas mãos dele. Ele é o nosso pastor e é Ele que nos direciona. O terceiro ponto fala sobre a necessidade de provisão. A ovelha precisa ser alimentada, ela precisa receber alimento, ela precisa receber a manutenção. E o Senhor, como pastor, Ele é o provedor, irmãos. É Ele que provê para a ovelha a pastagem verdejante. É Ele que alimenta a ovelha, é Ele que leva a ovelha para onde há pastagem, que conduz a ovelha para onde há alimento. É muito importante, irmãos, sabermos que Deus, Ele é o nosso provedor. Isso vale, irmãos, em todos os sentidos, tanto na esfera física quanto na esfera espiritual. Neste mundo físico, Deus é o nosso provedor, é Ele que nos mantém, é Ele que concede tudo o que nós precisamos, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta. O Senhor é o nosso pastor. E no mundo espiritual, irmãos, na esfera espiritual, a nossa alma também precisa ser alimentada, a nossa alma também precisa ser alimentada, e também é Ele que provê o alimento que a nossa alma precisa. É Ele que alimenta o nosso espírito. Como que Ele alimenta o nosso espírito? Através da sua palavra, irmãos.
A sua palavra que Ele nos deu, a sua palavra que Ele nos dá continuamente, é alimento para o nosso espírito, é alimento para a nossa alma. A sua palavra, ela tem os nutrientes que o nosso espírito precisa. A sua palavra, ela tem tudo o que a nossa alma necessita, irmãos. Deus, como nosso pastor, é Ele que supre toda a necessidade de provisão que nós temos, seja no mundo físico ou espiritual. O terceiro tópico fala sobre Cristo, o supremo bom pastor. É muito interessante, irmãos, nós analisarmos no Salmo 23, Davi, ele apresenta o Senhor como nosso pastor. E em João, o evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo de número 10, irmãos, o Senhor Jesus, ele se identifica com esse pastor. O Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta como esse pastor. Davi, ele apresentou o Senhor Deus como o bom pastor que o conduzia, que o guiava. E em João capítulo 10, o Senhor Jesus, ele se identifica com esse pastor. Ele diz claro e abertamente que ele é esse pastor. João 10, versículo 11, Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Nós precisamos entendermos que o Senhor Jesus, ele é o supremo bom pastor. O pastor do Salmo 23, que guia e conduz as suas ovelhas. O pastor que está com elas mesmo no vale da sombra e da morte, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso bom pastor que está conosco. No verso 1, no primeiro ponto desse terceiro tópico, diz: dá a vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo disse isso, João 10, 11. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Irmão, Jesus, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele se distinguiu, se diferenciou do mercenário que vê, viu o lobo e foge, porque as ovelhas não são dele, não tem apreço, não tem estima nenhuma pelas ovelhas. Os mercenários a que Jesus se referia foram os líderes passados de Israel, que permitiram que Israel fosse várias vezes entregues ao cativeiro por causa dos seus pecados. Os seus líderes, os seus reis, os seus sacerdotes, os seus profetas, que os conduziram por caminhos tortuosos, porque não eram verdadeiros pastores. Mas o Senhor Jesus, ele se identifica como o bom pastor, e ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Era como se ele estivesse dizendo: eu estou disposto a morrer pelas minhas ovelhas. Eu estou disposto a ser sacrificado pelas minhas ovelhas. Oh, irmãos, e como é maravilhoso sabermos que temos um pastor amoroso, um pastor que nos ama, que nos valoriza, que nos estima e que deu a sua vida por nós. Hoje participamos da Santa Ceia do Senhor, comemos do pão, bebemos do cálice, a representação da carne e do sangue dele, porque um dia ele deu a vida por nós. Ele entregou a sua própria vida por amor à nossa vida. É isso que o faz, irmão, ser reconhecido como o bom pastor, porque somente o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e somente Jesus Cristo deu a vida em resgate das nossas vidas. No segundo ponto desse terceiro tópico, diz assim: relacionamento com as ovelhas. No versículo 14 de João 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, delas eu sou conhecido. Isso aqui é importante, irmãos, porque Jesus fala de comunhão, a comunhão que o pastor tem com as ovelhas. O pastor, ele está no meio das ovelhas, ele conhece bem as suas ovelhas, e as suas ovelhas o conhecem. As ovelhas sabem quem é o pastor, conhecem a voz do pastor, sabem a forma do pastor agir, a forma do pastor trabalhar.
Isso aqui é comunhão, irmãos, intimidade. Nós, como ovelhas, nós temos comunhão com o nosso Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos conhece bem, irmãos, a cada um de nós. Ele me conhece a mim, Ele conhece a você, Ele nos conhece nas nossas particularidades. Jesus, Ele nos conhece na nossa singularidade, Ele nos conhece no nosso pessoal, no nosso íntimo. O que ninguém sabe acerca de nós, Ele sabe. O que ninguém conhece da nossa vida, Ele conhece. Ele nos conhece bem e Ele permite que nós o conheçamos também, irmãos. Ele permite ser conhecido das suas ovelhas. Ele permite que as suas ovelhas o conheçam, saibam quem Ele é, conheçam a sua voz. Ele permite que as suas ovelhas sintam o gozo da sua presença, sintam a alegria da comunhão com Ele. Como é maravilhoso, irmãos, sermos ovelhas do aprisco do Senhor Jesus. Podemos ter esta comunhão com Ele, estarmos em constante intimidade com Ele. Embora, irmãos, um dia Ele tenha subido para os céus, Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos abandonou, Ele não nos desamparou, Ele não se distanciou de nós, irmãos, mas Ele vive em nós por meio do seu Espírito Santo. Através do seu Espírito Santo, o Senhor, como nosso pastor, Ele vive dentro de nós. Ele está em constante comunicação conosco. E o terceiro ponto diz assim: outras ovelhas para o aprisco. No versículo 16 de João 10, irmãos, Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, até aquele momento da vida e do ministério de Jesus, os seus discípulos eram todos judeus. O círculo de seguidores de Jesus Cristo era composto por judeus. Mas o Senhor Jesus, Ele deixa bem claro que não veio exclusivamente para os judeus. Ele deixa bem claro que não veio exclusivamente para o povo de Israel. Ele disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Quando Jesus fala das outras ovelhas, Ele estava falando dos gentios, irmãos. Aqueles que não pertenciam à comunidade de Israel, aqueles que por causa da natureza da sua descendência não tinham parte nenhuma com Israel. Somos nós, irmãos. Nós outrora éramos considerados gentios, distantes do povo de Deus, separados do povo do Senhor, mas hoje não, irmãos, hoje fazemos parte, hoje somos integrados ao povo eleito, pertencemos ao rebanho do Senhor, ao aprisco do Senhor. Ele nos agregou, irmãos, Ele nos integrou ao seu rebanho, através do seu sacrifício. Outrora éramos rejeitados, mas hoje somos aceitos por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Outrora éramos chamados de gentios, mas hoje somos conhecidos como o novo Israel, o sacerdócio real, a nação santa, a geração eleita, o povo adquirido, irmãos. Outrora não fazemos parte, mas agora fazemos parte deste povo santo que um dia vai morar no céu, porque Jesus nos comprou com o seu sangue e nos agregou ao seu rebanho. Eu quero que nesta manhã você tenha a convicção que você é uma ovelha do aprisco do Senhor. Ele é o seu pastor e você é ovelha do seu rebanho. Você é a ovelha que está sob os cuidados dele, sob a proteção dele. Você é a ovelha que está sob a vigilância dele. Você é a ovelha que tem
as necessidades supridas por Ele. Você é a ovelha que é amada por Ele. Ele é o teu pastor e você é a ovelha que Ele tem cuidado, que Ele tem guardado e que vai continuar contigo até a consumação dos séculos. Que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelhas de seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. Irmãos, que nós possamos procurar manter cada dia mais a nossa comunhão com o Senhor Jesus, que nós possamos procurar nos manter firmes na presença dEle, e devemos lembrar-nos que está chegando a hora, está chegando o tempo em que Ele há de reunir as suas ovelhas para que estejam todas na presença dEle, junto a Ele, não aqui, irmãos, mas lá na glória. A palavra diz que nos encontraremos com Ele nos ares. Está chegando a hora, então é momento de estarmos firmes e perseverantes na presença dEle, não olhar para trás, irmãos, não retroceder ao mundo, porque somos ovelhas dEle. Ele está conosco, Ele tem nos guardado e há de continuar nos guardando. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Fale melhor em cada coração, em nome de Jesus. Pastor Arno, volta a palavra. Deus abençoe. Aleluia. O bom pastor buscou-me já longe do redil, e com amor curou-me. Aleluia. É uma letra muito bonita deste hino. Deus falou conosco por meio do evangelista Raul. Irmãos, os que estão aqui no templo, vamos ficar em pé e vamos orar pelos que estão em casa, pelos que vão assistir essa live. Um momento muito especial quando o irmão Raul ministrava é quando ele dizia que o nosso pastor, o supremo pastor, ele habita em nosso coração. Jesus falou: eu entrarei no coração daqueles que abrirem a porta. Jesus promete de entrar. João 14, 23, ele diz: eu e meu Pai viremos para Ele e faremos dele morada. O nosso pastor habita dentro de nós, e Jesus falou: onde estiver 2 ou 3, aí estarei eu no meio deles. Jesus falou: estarei convosco até o fim dos tempos, até o fim dos séculos estarei convosco. Ele promete a presença, Ele promete estar conosco, Ele promete abundância da sua presença. Coloque a mão no seu coração e o Espírito Santo vai tocar em você, pois as Escrituras Sagradas dizem em Romanos 8,16: o Espírito do nosso pastor testifica com o nosso Espírito que Ele colocou em nós que somos filhos dEle, e Ele cuida de nós como um pai cuida dos seus filhos. Querido Deus, vem fazer perceber este irmão que está nesta live. Vem, querido Senhor, fazer experimentar este irmão que está assistindo este vídeo. Vem, ó Pai, tocar. Vem, querido Senhor, manifestar. Vem, querido Senhor, tocar em cada coração destes irmãos que estão orando a Ti nesta manhã, que eles venham Te perceber, que eles venham Te sentir, que eles venham Te experimentar, que eles venham se alimentar do Senhor. Ó Pai, manifesta com impacto o derramar do Teu Espírito, ó Senhor, a transformação que o Senhor opera no interior dos homens. Venha operando estas cirurgias, venha operando este transbordar, este fluir por meio dos corações, aliviando, libertando, curando feridas emocionais. Em nome de Jesus, Te agradecemos pelos Teus milagres nesta manhã de escola bíblica. Em nome de Jesus, amém. Te agradecemos por estar conosco até este momento. Daqui a pouco, às 19 horas, culto online, live do culto à noite.
os vice-pastores estarão aqui, a irmã Valquíria vai estar aqui. Então os irmãos podem vir aqui no templo, passar por aqui e fazer aquilo que você tem que fazer e aproveitar e orar. E se precisar de receber uma unção, uma oração específica, nós estamos aqui para interceder por você. Está terminado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos ficar aqui até 11 horas para você levar o kit ceia, né? O pão e o suco de uva já consagrados para você servir lá para a sua família. Até às 11 horas nós estaremos aqui. O irmão Elias está aqui para participar da ceia, a irmã Lucilene, a irmã Aparecida, e está uma bênção aqui. Amém. Pode chegar aqui, irmãos. Vamos servir a ceia para vocês.